Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. Juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro para incriminar pessoas identificadas como bolsonaristas, mais especificamente 2 jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para o 8 de janeiro. Ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. A prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Hoje o Brasil começou a mudar. O brasileiro viveu, milhões de brasileiros viveram com medo. Tem medo nos últimos tempos. Acabou o medo definitivamente, porque a causa do medo também começou a acabar. O ministro Alexandre de Moraes, a partir deste momento, não pode prender ninguém, não pode dar ordem nenhuma, porque ele tem que explicar, tem que encontrar alguma explicação. E não há para as acusações que estas sim verdadeiras pesam sobre ele. Ele é, neste momento, o réu. E ele tem de encontrar a explicação que não há, como veremos nos próximos dias. O Moraes não é delegado de polícia. Um ministro do Supremo não tem poder para fazer investigações. As investigações ele acompanha, porque manda fazer a polícia e manda acompanhar o Ministério Público. Então ele passou do limite. Ele entra no campo do abuso de poder. Estrutura sendo usada para fim não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Mas vamos centrar isso no Moraes, não vamos estender isso para legalidade de eleições, não. O que ele fez, e se foi abusivo, evidentemente tem consequências. Poderá uma das consequências, evidentemente, ser o impeachment. Entender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse. Porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração, sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos pra você. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Pessoal, não é exagero dizer, ou sensacionalismo dizer que a casa caiu pro Xandão. Dessa vez, ele não escapa. A Folha teve acesso a um tanto de mensagens, mais de 6 GB de mensagens entre o gabinete do Moraes, né, no TSE lá. E olha só, publicaram tudo, saiu até de capa na Folha de São Paulo, pessoal. E o que acontece agora? Vai ser investigado e esse homem tem que sofrer o impeachment
vítima e imediatamente usou o mais alto escalão do judiciário para perseguir políticos com quem ele era contra. Eu vou mostrar aqui um tanto de matéria em que atacam o Moraes e expõem a verdade sobre tudo que está acontecendo. Peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para que mais patriotas saibam o que está acontecendo, pessoal. A Folha soltou a reportagem da série das revelações sobre o Moraes. O jornalista Glenn Greenwald acaba de divulgar sua nova reportagem no jornal Folha de São Paulo de uma série das revelações sobre o ministro Alexandre de Moraes. Glenn teve acesso a mais de 6 gigabytes de conversa vazadas do ministro e assessores. E, gente, 6 gigabytes, tudo isso que saiu até agora, dá no máximo, eu vou chutar uns 500 mega. No máximo, ainda falta 5 gigas e uns 500 megas de conversa para ser revelado. Vai sair tanta coisa aí das conversas do Moraes que eu peço para você se inscrever e ativar o sininho porque a gente vai trazer tudo para vocês, tá? Olha só, pessoal, Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra os bolsonaristas. Mostram mensagens, isso mesmo. O gabinete do ministro diz que procedimentos foram oficiais e regulares, tá? Os cúmplices do Moraes já diz que não tem nada demais, que é tudo normal, mas a gente vai mostrar pra vocês o que é. Olha aí. Conversas entre o gabinete de Alexandre de Moraes do STF e o órgão de combate à desinformação do TSE, à época sob seu comando, indicam que, em vários casos, os alvos de investigação eram escolhidos pelo ministro ou por seu juiz assessor. Isso mesmo, os diálogos mostram que também, que os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contento do gabinete do STF e, em alguns episódios, feitos sob medida para embasar uma ação pré-determinada, como multa ou bloqueio de contas e redes sociais. Então, ele escolhia os seus alvos, mandava eles criar algo que incriminassem eles, e quando ele não gostava, ele falava, não gostei desse, não dá pra fazer nada com isso, cria um mais incriminatório. Isso mesmo, olha só. As mensagens obtidas e reveladas pela Folha foram trocadas entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor do gabinete de Moraes no STF, Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar de Moraes durante sua presidência no TSE, e o Eduardo Tagliaferro, então chefe da AEED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, órgão que era subordinado a Moraes na Corte Eleitoral. Procurado, o gabinete de Moraes disse que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e então devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com a integral participação da Procuradoria-Geral da República, tem até a PGR envolvida no meio. Tagliaferro afirmou que não se manifestará, mas que cumpria todas as ordens que eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Olha só o que eles estão dizendo, estão em choque, né? Agora tá tudo certo, não foi nenhuma ilegalidade, mas saiu. Conversas, áudios, tudo provado. Em 6 de dezembro de 2022, Ayrton Vieira enviou uma mensagem a Tagliaferro com um pedido específico e medida já determinada. Abre aspas, vamos levantar todas essas revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Fecha aspas, escreveu ele às 6h11 daquele dia. A solicitação foi acompanhada de um link do Twitter, agora o X, da Revista Oeste, conhecida por ser uma publicação de perfil de direita, antipetista e simpática ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, essa e outras do mesmo estilo. Fecha aspas, acrescentou o Ayrton. Continuação da conversa, já no dia 7 de dezembro, foi no grupo integrado pelos dois e Marco Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar de Moraes no TSE. Por volta das 17 horas, Tagliaferro avisou que na Revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas que não estavam falando nada e perguntou o que então ele deveria colocar no relatório. Olha só, o Alexandre de Moraes queria de alguma forma incriminar a Revista Oeste, desmonetizá-los e censurá-los, e aí mandou eles investigarem. Olha, procura lá na Revista Oeste coisas que dá pra gente investigar, que a gente pode incriminar. Aí ele falou, olha, eu procurei e não achei nada demais, só comentários políticos normais. E olha só o que ele disse. Ayrton Vieira respondeu em seguida pra ele, use a sua criatividade, RS, que significa risadas. E ele completou, pegue uma ou outra fala
opinião mais ácida e o ministro entendeu que está extrapolando com base naquilo que enviou. Ou seja, faz um corte ali fora de contexto, faz outro corte lá fora de contexto, onde dão opiniões mais quentes e dá o seu jeito para incriminá-los. Ele falou assim, aí o Tagliaferro falou, vou dar um jeitinho, RS, gente, isso aqui é bombástico. Nos diálogos obtidos pela Folha, não fica claro quais materiais produzidos pela Revista Oeste foram enviados pelo ministro e qual, né, a destinação do relatório produzido por Tagliaferro. Outro alvo escolhido por Moraes, indicam as mensagens, foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, isso mesmo, conversas de novembro de 2022 entre Marco Antônio Vargas e Tagliaferro mostram o pedido para relacionar o filho de Jair Bolsonaro com o argentino Fernando Serimedo. Serimedo entrou à época na mira de Moraes por replicar em suas lives a desinformação de que a eleição havia sido fraudada porque 5 modelos das urnas em que Lula recebeu mais votos não teriam sido submetidos aos testes de segurança, ou seja, naquela época, né, quem duvidava das urnas já era crime, já era um terrorista, né, tava espalhando fake news. Se você falasse assim, ó, eu duvido das urnas, você já tava espalhando fake news. Mas vamos seguir aqui a matéria. Olha só, abre aspas. Ele quer pegar o Eduardo Bolsonaro. A ligação do gringo com o Eduardo Bolsonaro. Enviou o juiz em 4 de novembro, mesmo dia em que o argentino apresentou pela primeira vez a teoria conspiratória. Abre aspas, será que tem? Respondeu o Tagliaferro. No dia seguinte, pela manhã, em meias conversas sobre outros relatórios contra outras pessoas, os dois voltaram ao tema. Olha só, abre aspas, tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro com a bandeira do jornal que fez a live de ontem. Conseguimos aí relacionar ele àquilo. Fecha aspas, mandou o Tagliaferro. Abre aspas, bom dia, que beleza, fecha aspas, respondeu o juiz auxiliar do Moraes. Boa, você conseguiu relacionar o Eduardo Bolsonaro ao cara, agora a gente pode usar isso para vincular e incriminar. É isso que eles estavam fazendo, é assim que eles estavam agindo. Já no dia 6, o tema voltou a motivar a conversa entre os dois. Logo pela manhã, às 10h28, Tagliaferro disse ao Marco Antônio Vargas que o Serimedo e o Bolsonaro são amigos que já faz 10 anos. O chefe do combate à desinformação ainda brincou e disse que, se prender o Eduardo Bolsonaro, o Brasil entra em colapso. Esse é bandido. Respondeu o juiz auxiliar de Moraes. Houve uma pausa da conversa e, por volta das 3h48, Tagliaferro enviou um relatório intitulado TSE, Relatório, Análise, Manifestações Antidemocráticas, Fernando Serimedo. Abre aspas. Veja aí se o ministro Alexandre de Moraes vai gostar. Fecha aspas, disse ele em outra mensagem. Cara, que loucura. O relatório tem print dos vídeos de Serimedo e usa fotos do argentino com Eduardo Bolsonaro para concluir pela relação dos dois há mais de 10 anos. Abre aspas, ainda em análise, identificamos, conforme exposto, a ligação entre Eduardo Bolsonaro e o autor das lives, Fernando Serimedo, os quais se conhecem há muitos anos. Fecha aspas, diz o trecho, né, da conclusão do relatório. O juiz do TSE parece ter compartilhado o relatório com o Moraes. Indicam as mensagens, porque às 16h09, o Marco Antônio Vargas recaminhou para o Tagliaferro uma mensagem com ordens do Moraes sobre o que fazer com o relatório. Olha só, pessoal. Abre aspas, Vargas, pode bloquear os sites indicados a Ayrton. Na PET, sobre isso, vamos determinar o bloqueio também e o bloqueio das contas. Lembre-se sempre de dar ciência à PGR. Fecha aspas, diz a mensagem. Em seguida, o juiz do TSE diz ao Tagliaferro, gostou e está disparando ordens. Então, né, os capangas do Moraes já tinham feito o seu trabalhinho de pegar uma coisa fora de contexto ali, uma foto antiga lá, mais uma fala de fora de contexto ali, juntou, montou o relatório, aí o Moraes amou e já estava disparando ordens. Poucos minutos depois, Marco Antônio Vargas repassou ao assessor do TSE o pedido do ministro e disse, puxou o fio da meada. Isso que importa. Se é verdade, se não é, se isso aconteceu ou não, não importa. Isso deu início ao que o Moraes queria. Não fica claro nas conversas quais medidas foram tomadas por Moraes, após o envio do relatório. Então a gente não consegue pegar, né,
né, quais foram as decisões morais após isso aqui acontecer. Mas aconteceu. Tagliaferro, depois do envio, afirmou que ele, o Moraes, pode responsabilizar o Eduardo Bolsonaro pelas manifestações. Já mandou preparar investigação nesse sentido no STF. KKKKK. Respondeu o juiz do TSE. Olha só, eles estavam rindo. Deu certo o plano deles, conseguiram ligar o Eduardo Bolsonaro ao cara lá e agora já pode começar a investigar e responsabilizar ele. Que vergonha. Como mostrou a Folha em alguns casos, como o do jornalista bolsonarista Rodrigo Constantino, as mensagens indicam que Moraes pedia ajustes no relatório produzido pelo setor de combate à desinformação no TSE por meio do Ayrton Vieira. Então tudo que chegava nele, se ele não gostasse, ele falava para esse juiz no TSE, olha, comunica com a galera lá e muda um pouco para incriminar ainda mais, porque ainda não é o suficiente. Também no caso do jornalista, Ayrton Vieira pediu para o Tagliaferro caprichar no documento, olha só. Abre aspas. Eduardo, bloqueio e multa pelo STF. Capricho no relatório, por favor. RS. Aí, com ofício, via e-mail. Obrigado. Disse o juiz da mensagem. Ainda relacionado a Constantino, em 28 de dezembro de 2022, o juiz Ayrton Vieira pediu ao grupo de WhatsApp modificações em um relatório cujos alvos eram ele, o influenciador Paulo Generoso e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, neto do ditador João Batista Figueiredo. Abre aspas. Eduardo, as postagens que temos do Paulo Generoso, do Paulo Figueiredo e do Constantino, o ministro achou, que estão muito voltadas para a pessoa dele, ministro. Por favor, consiga para nós postagem desses três, nas quais eles criticam as eleições, o TSE, defendam um golpe, enfim, nesse sentido, ficamos no aguardo, obrigado. Então, mandou seus capangas ir procurar no mais fundo da internet qualquer opinião que dizia algo nesse sentido para colocar no meio e incriminar de vez. Nas horas seguintes, eles trocaram áudios, mensagens e versões dos relatórios produzidos de acordo com as diretrizes indicadas. O assessor do TSE, em um áudio, explicou que não era possível modificar os relatórios, uma vez que eles haviam sido enviados pelo sistema oficial do TSE. Por volta das 10h20 da noite, Tagliaferro mandou novas versões e citou uma dificuldade na produção do documento. Abre aspas. Difícil achar uma publicação que ele não fale do ministro. Fiz alterações solicitadas. Veja se está melhor. Por favor, abraços, diz a mensagem. Por volta das 11 horas da noite, Tagliaferro falava com Ayrton Vieira sobre a dificuldade em alterar os documentos por causa do registro no sistema eletrônico do TSE e reportava a situação em uma conversa paralela com Marco Antônio Vargas, juiz instrutor de Moraes e seu superior no TSE. Abre aspas. Se for o caso, Eduardo, altere a data dos 3 relatórios, fazendo novos. Ele quer porque quer que não conste postagens envolvendo o nome dele. Risada. Obrigado, diz o texto enviado pelo juiz instrutor às 11 horas da noite e a Tagliaferro e recaminhado para ele, para Marco Antônio Vargas. Vou dar uma solução, respondeu o Tagliaferro. Em 1 de janeiro de 2023, Moraes voltou a cobrar diretamente a produção de relatório contra Constantino por meio de Ayrton Vieira. Indicou a necessidade de vasculhar nas redes do jornalista. Às 23h33 daquele dia, o juiz instrutor do STF encaminhou para Tagliaferro o print de uma conversa com o ministro. Nela, Moraes envia uma postagem sobre o Constantino estar criando novas páginas e pedir amanhã para Eduardo vasculhar para aplicarmos multa. Isso mesmo. Fecha aspas. Outro alvo escolhido pelo gabinete de Moraes foi a juíza Maria do Carmo Cardoso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, conhecida pela amizade com a família de Bolsonaro. Em 11 de dezembro de 2022, Marco Antônio Vargas mandou o perfil da juíza no site do TRF1 e perguntou se Tagliaferro poderia levantar as redes, se ela tiver encontro. Respondeu o assessor do TSE. No dia seguinte, o juiz voltou ao tema e encaminhou 2 prints da postagem da juíza que aparentam terem sido enviados por Moraes, uma vez que são acompanhados da ordem. Prepare o relatório para abrirmos uma PET e oficiarmos
o CNJ. Uma das postagens é sobre Bolsonaro ter aberto o portão do Palácio da Alvorada para a entrada de apoiadores. Na outra, ela critica a Copa do Mundo e afirma que a seleção verdadeira está nas frentes dos quartéis. Então, trata-se de uma alusão aos acampamentos golpistas, né, existentes à época em frente às unidades militares, como o quartel-general de Brasília, né? Então, aqui eles falam acampamento golpista, querendo dizer que aquele povo que, sem arma, sem apoio do exército, sem nada, eram golpistas. Incrível isso, né? Essa narrativa nunca vai entrar na minha cabeça. Pessoas com Bíblia na mão, né? A maioria mais idosos, e iam dar um golpe no Brasil. Eles eram golpistas. Que incrível essa narrativa, né? Mas olha aqui. Já no dia 13, Marco Antônio Vargas encaminhou uma cobrança que aparenta ser do ministro. Abre aspas. Prepara um relatório da desembargadora Maria do Carmo? Prepararam, né? O relatório, diz a mensagem. Aí o outro diz, não te disse? Completou o juiz. Ao que o Tagliaferro respondeu, né? Tô finalizando. No fim da tarde do mesmo dia, por volta das 18h30, o assessor do TSE enviou o relatório sobre a juíza e informou que também iria encaminhá-lo ao STF. Então isso aqui, pessoal, é o seguinte... Moraes não faz nada quando está na casa dele, né? Quando sai lá do STF, aí ele fica com o celular olhando as postagens no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Aí ele vê uma coisa que ele não gosta. Não gostei disso aqui não. Vou pedir pros meus capangas investigar e ir até o fundo da internet por todas as opiniões deles e investigar, fazer um relatório para me incriminá-los. Isso aqui é uma bomba. Um homem que está na posição dele não pode ter esse abuso de poder, nunca na vida. Mas a gente sabe o que está acontecendo. Eles estão todos juntos, compatriotas, tudo. São cúmplices, inclusive os outros ministros que estão lá junto com ele, pessoal. Então isso aqui não pode ficar assim. Isso aqui tem que ser divulgado, isso aqui tem que ser compartilhado. Eu peço para você, me ajude a compartilhar essas informações para mais brasileiros. O povo precisa saber o que está acontecendo no Brasil. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.